Enquanto isso, Dário está tentando acalmar Clarinha, pois a Clarinha agora sabe que seu pai está cego. Dário diz que isso pode então mudar. Bom, diante de todo o quadro, ele está então com bons resultados nos seus exames. Porém, algo está então errado somente em sua visão, mas isso pode mudar. De repente, a Clarinha lhe tá com um abraço. Os dois então estão apaixonados, mas Dário se segura, mantém firme sua postura de médico para que não interfira, todo aquele sentimento entre os dois. A Clarinha fala que ela é uma tonta. Aí o Dário pergunta por quê. Aí ela fala que diante de tantas pessoas ali para abraçar, ela foi justamente abraçar o Dário, que nem sequer corresponde um abraço. Aí Dário diz que ele está tentando ser profissional, porque o que ele sente por ela é muito mais forte de qualquer outro sentimento. Ele machuca muito saber que ela está sofrendo por algo como o que está acontecendo agora com seu pai, Álvaro. Dário diz que ele ama ela. Por ele estaria juntos, mas agora ele não pode, então, testar a paciência de Álvaro, muito mais numa situação como que ele está. Isso seria, então, sujo da parte dele. Eles vão respeitar o tempo de Álvaro, aceitar essa relação ou não, e eles seguiriam, então, com vidas separadas. A Clarinha diz que é muito difícil ter Dário como seu amigo. Aí Dário diz que para ele também é muito mais difícil ter ela por perto e não poder, então, tocá-la, beijá-la, mas eles têm que manter a postura para fazerem as coisas certas e, quem sabe, assim, eles poderem então um dia ficar juntos. Aí, vendo então a Clarinha muito vulnerável, o Dário diz que ela tem pessoas especiais ao seu lado, pessoas que amam ela, que gostam dela, que cuidam dela. Ele não vai interferir na vida dela, muito menos na felicidade dela. Daí então dá um silêncio entre os dois e Dário então faz uma pergunta se ela está gostando do Sebastião. Ela diz que sim. Mas, infelizmente, quem ocupa 100% do seu coração é o Dário. E ela já não consegue amar mais ninguém do jeito que ela ama ele. Aí, então, ele fica olhando ali para ela com pena, Porque ele realmente queria corresponder todos os sentimentos dela, como já corresponde. Porém, o Álvaro não permite que essa relação vá adiante. Enquanto o Álvaro era apenas um irmão, os dois estavam se enfrentando. Mas depois que ele soube que o Álvaro é pai da Clarinha, eles decidiram, então, dar uma pausa nessa relação. Dário então pede para que Clarinha viva sua vida, consiga então se formar nos seus estudos, ter mais amizades e que, se for o caso, ela engatar então nessa relação com o Sebastião, que ela faça e que um dia toda essa história será apenas uma história linda e que eles vão superar tudo o que eles sentem. Aí então a Clarinha diz que ela pode até tentar deixar de amar, mas ela não sabe se vai conseguir, e então os dois se dão um abraço, mas se respeitando então aquele espaço de não se beijarem. E vamos para uma cena mais comovente do que a outra. Agora, a Samantha já passou por várias cirurgias no corpo, no rosto, e o Geraldo está muito preocupado com sua filha. Ele começa então a chorar e se perguntar onde foi que ele errou para que a sua filha chegasse ao ponto que chegou, em fazer maldades e também contra a vida dela, e agora ele fica se lamentando. Nisso, o Leonardo também está tentando ajudar ao Álvaro, que seu estado de saúde também ainda segue-se bem delicado. Nenhum dos dois acordou após as cirurgias. Álvaro está com seu rosto todo machucado, a Samantha muito mais, e o Geraldo está inconformado, então chorando bastante com tudo o que aconteceu. Nelida reúne em sua sala duas enfermeiras e comunica a elas sobre o estado de saúde de Samantha, que ainda segue-se delicado após o acidente que ela sofreu junto com o Álvaro. Nisso, a enfermeira avisa as outras enfermeiras para então espalhar por aí pelo hospital entre os médicos, pacientes e também enfermeiros sobre a necessidade então desse transplante sanguíneo. Nisso, a Ângela chega bem a tempo de escutar então que a enfermeira está então muito preocupada, dizendo que ela precisa desse transplante ainda para hoje. Ângela chega e pergunta o que foi que aconteceu. A Nelida então faz um breve resumo então do estado de saúde da loira e diz que estão precisando disso urgente. Aí diz que na internet estão dizendo coisas horríveis, então, da filha do Dr. Geraldo. E que aqui ela está, então, num estado muito delicado no hospital. E nem isso as pessoas perdoam. A Ângela pergunta se ela pode ajudar em alguma coisa. Aí a enfermeira então fala para ela que ela pode então ir pelo hospital e comunicar então aos colegas de trabalho sobre o que aconteceu e assim ver quem tem o tipo sanguíneo. Aí a Ângela então fala: eu queria ajudar de outra forma. Qual tipo sanguíneo? Aí então a Nelida informa. Aí a
A enfermeira pergunta a Ângela qual o tipo sanguíneo dela. Quando a Ângela diz que é O, a Nelida chega a olhar espantada então para ela e ver que acabou de achar então um doador para a Samantha. A Ângela se levanta e diz: vamos, não vamos perder tempo, eu posso fazer essa doação. Fala então a Ângela para salvar a vida de Samantha. Aí a Nelida então pede para que ela espere, porque isso pode ser perigoso, porque ela acabou então de ganhar neném. Aí a Samantha, no caso, está lá precisando urgentemente dessa doação, e a única que pode ajudar agora é a Ângela. Que coincidência, não é mesmo? Aí a Ângela diz que sabe sobre os riscos, né, porque ela acabou de ganhar neném, mas mesmo assim ela quer então ajudar a salvar a vida da loira que tanto lhe faz mal. Ângela então fez a doação de sangue para a Samantha. Agora ela está descansando, quando a Ângela então vai olhar como é que a Samantha está. Quando ela chega lá, o Geraldo está lá. E nisso o Geraldo olha para a Ângela e agradece a ela por tudo o que fez. A Ângela pede para que Geraldo vá um pouco descansar. Ela pode cuidar um pouco de Samantha nesse período. Geraldo agradece orgulhosamente de Ângela e diz que ela é como uma filha para ele, que mesmo sem antes mesmo dela se oferecer para fazer algo por ele, ele já a admirava bastante pelo coração nobre que a Ângela tem. Os dois começam então a conversar ali rapidamente. Nisso, a Ângela nota então um olhar muito triste em Geraldo e tenta consolá-lo de alguma maneira. Nisso, o Leonardo com o Júlio estão se encarando, conversando sobre tudo o que aconteceu, sobre de fato o Júlio ser o pai do Leonardo. Aí Leonardo então começa a conversar com o Júlio, dizendo que ele ainda não consegue entender algumas situações, mas também ainda não está pronto para começar a conversar, ou questionar ou entender essas situações. O Júlio diz que acredita no Leonardo, que realmente toda essa situação deve estar sendo bem difícil e complicada para o Leonardo também. Ele realmente também consegue sentir todo o impacto disso tudo. E diz então para o Leonardo que ele está sendo tão vítima quanto o próprio Leonardo também. Daí o Leonardo diz que ele não deveria tentar se justificar diante de tudo isso, porque tanto a mãe dele quanto o próprio Júlio mentiram para ele e ele não consegue gostar de pessoas que fazem isso, e que os dois os trataram então como se ele fosse um verdadeiro imbecil. Aí o Júlio diz que sim, ele reconhece que ele errou e que ele não deveria ter feito nada desse tipo. E então diz para o Leonardo que está arrependido. E então quando ele vai falar mais algo, aí o Leonardo pergunta se ele tem ideia do que ele acabou de confessar para o Leonardo, porque o Leonardo descobriu que toda a vida dele foi uma verdadeira mentira. Júlio então pede para que o Leonardo o escute. Aí então o Leonardo vai e fala: fala, pode falar. Aí o Júlio então fala: bom, como você sabe, eu também preciso assimilar tudo isso, e que eu fui tão vítima quanto você, e que não é fácil descobrir que da noite pro dia eu sou pai de um rapaz lindo como você, que era meu amigo, e sem falar que é da mulher que eu mais amei nessa vida, que é a Mirtz. Para mim está sendo bem difícil assimilar tudo isso. Eu ainda não consigo nem acreditar que você é meu filho, filho da mulher que eu mais amei nessa vida. Aí o Leonardo então fala: bom, se a minha mãe foi o grande amor de sua vida, perdão, mas é muito difícil de acreditar, dá muito trabalho acreditar em tudo isso. Aí o Júlio continua então ali tentando convencer ao Leonardo de que ele sempre amou a Mirtz e que por causa dela, por causa de suas ambições, foi que a relação dos dois não deu certo. Aí o Leonardo diz que ele pode tentar falar, se justificar, fazer qualquer coisa, mas que o Júlio não vá até ali para falar mal de sua mãe. Os dois seguem-se então numa discussão sem fim, até que o Leonardo então expulsa o Júlio novamente de sua sala. Leonardo então segue-se muito irritado diante de tudo aquilo, porque ele não quer entender alguma justificativa então que o Júlio possa então dar a ele. Daí então ele pede para que o Júlio se retire. Aí assim o Júlio faz. Ele não quer então estressar o Leonardo e decide se ir. Beatriz aparece nesse momento para o Geraldo. Geraldo está com o seu retrato em mãos, conversando com ela e desabafando sobre toda aquela situação que envolve a Samantha.
Ele fala para a Beatriz, olhando aquele porta-retrato, que se ela estivesse ali, ela estaria muito triste como sua filha agora se tornou. E diz que ele já não sabe mais o que fazer, porque ele perdeu totalmente o controle sobre a vida de Samantha. E então, ele pede para que a Beatriz, de onde quer que ela esteja, cuide bem deles e os oriente, pois ela acredita que ele seja um guia em sua vida. Lá no hospital, Álvaro então está lá começando a acordar, quando de repente a Clarinha chega para ir ver seu pai e pergunta então à enfermeira como que seu pai está. Aí a enfermeira fala que o Álvaro ainda está muito mal e que necessitará logo em breve de muita ajuda profissional e também de sua família. Aí então a Clarinha pergunta para a enfermeira se é de verdade que Álvaro está cego. Ela então confirma, não se sabe ainda se é temporário ou permanente, mas que ele está cego. Álvaro então acorda e escuta então a voz de Clarinha e pergunta onde que ela está. Aí a Clarinha então entra pela primeira vez depois do acidente para poder ver então o Álvaro e pergunta como é que ele se sente. Álvaro então tira um pouco de brincadeira e diz, bom, como que eu me sinto todo quebrado e cego. E então Clarinha não consegue rir então e pede para que ele então fique bem, pois ela está lá para cuidar dele. Aí então Álvaro diz que a única coisa que ele fica triste é que a Ângela ainda não foi até lá para lhe ver, mas fica muito feliz em saber que sua filha está lá. Aí então ele pergunta para a Clarinha onde é que está a Ângela. A Clarinha diz que ela pode ainda não ter chegado ao hospital, mas quem sabe durante o dia ela não possa vir te ver. Isso porque a Clarinha bola em sua mente uma ideia genial de convencer a Ângela de ir visitar o Álvaro, coisa que ela ainda não fez e nem pretendia, né, até então. Aí Álvaro está lá todo jogado e quebrado na cama, vencido então pela vingança que a Samantha fez, sem ela esperar que ela também pudesse ser prejudicada. Leonardo preparou uma surpresa para Ângela. Lá no quarto de hotel, ele mostra a ela flores espalhadas pelo quarto e diz que hoje eles ficarão juntos para terem um momento único de casal. Aí então é a primeira vez que eles conseguem ficar sós, sem ter a Samantha, sem ter Álvaro, sem ter alguém ou até mesmo a Salma que atrapalhem então os dois. Aí o Leonardo diz que ele passou o dia todinho pensando nessa surpresa para ela e não deixou que nada atrapalhasse isso. E diz então para ela que esqueça todos e qualquer tipo de problema e que agora ela foque apenas nele, porque ele vai focar apenas nela. E então os dois se entregam ali mesmo ao que sentem. A música tema do casal então começa a tocar mais alto e se dá assim então os dois um ao outro nesse momento lindo e mágico. O dia amanhece e Ângela então acorda primeiro que Leonardo. Leonardo tem até um susto e começa a sorrir ao ver que aquilo ali não foi sonho e foi muito mais do que real, que agora eles dois estavam juntos. Ângela então agradece a Leonardo pela surpresa que ele teve em ter preparado tudo aquilo ali para ela. Leonardo disse que o que ele mais queria era poder acordar todos os dias ao lado dela e que aquilo ali não fosse só um momento, mas que fosse para a vida toda. Os dois começam então a trocar declarações um para o outro e agradecendo um ao outro por tudo que viveram ali. Leonardo diz que seria o homem mais feliz de sua vida se de fato aquilo ali fosse verdade todos os dias. De repente, o telefone de Leonardo começa a tocar, ele tem um susto e pior ainda quando ele vê que é a Salma que está ligando. Ângela então questiona a Leonardo se ele não vai atender, porque possa ser que seja urgente. Aí ele então atende e é a Salma, gente, que está histérica, perguntando a Leonardo se ele está com ela. Aí então o Leonardo pergunta se a Salma está bem. Aí ela diz, lógico que eu estou bem, agora você deve estar muito melhor, né? Você está com ela. Eu queria saber agora como você se sentiria se você soubesse que eu estou com outro. Mas não, para você é muito fácil, né? Você ir para a cama com outra, se refere então a Ângela. O Leonardo tenta então despistar tudo aquilo ali, perguntando se ela necessita de algo. Aí então a Salma diz que necessita sim, necessita saber onde ele está e fica então histérica ao telefone enquanto chora. Aí então ela pede para que o Leonardo lhe confesse a verdade e pergunta novamente para o Leonardo se ele está com ela, se referindo a Ângela. E então ela fica com muita raiva e chama então Leonardo de maldito traidor. Aí então o Leonardo pede para que a Salma tenha calma, porque ela não pode ficar nervosa. Aí o
A Salma então fala que ele tivesse pensado nisso antes de sair então com a outra, deixando então suas obrigações de casais com ela. E então fala que ela já falou várias e várias vezes que se Leonardo não estiver com ela de verdade, ele nunca mais verá o rosto de sua bebê. Aí então a Salma diz para o Leonardo que ele deveria estar lá com ela, porque ali é o lugar que ele deveria estar. Eles se casaram e agora estão esperando uma filha, e Leonardo se comporta agora como um moleque, deixando ela sozinha a noite toda. Vai que eu tivesse precisado de você, enquanto isso você estava com ela. Aí então ela continua a gritar e gritar e gritar. Aí o Leonardo pede então para que a Salma não continue a gritar, porque se ela falar baixo, ele continuará escutando ela perfeitamente. Aí foi mesmo que ele falar o contrário, porque daí a Salma começa a se esgoelar e pede então para falar com a amante dele, porque ela tem certeza que ela está escutando. E então começa a chamar então ela de maldita destruidora de lar. E a Ângela, claro, está escutando tudinho, porque ela começa a gritar muito. Aí o Leonardo fala que se ela não necessita de nada, ele então vai desligar. Aí então a Salma começa a falar para a Ângela: eu quero que essa rata saiba que ela está destruindo uma família e está adoecendo um bebê que ainda nem chegou ao mundo. E diz então, perguntando se a Ângela está ali escutando, e diz que a Ângela não vai ser feliz nunca. Aí o Leonardo, vendo que as coisas estão muito sérias, então desliga o telefone bem na cara da Salma, que decide tomar uma atitude. Ela então pega sua bolsa que está sobre o sofá e se retira. Nisso, o Leonardo pede então desculpas à Ângela sobre o que acabou de acontecer. Ângela diz que era de se esperar que isso um dia acontecesse, e então pede para que Leonardo não se desculpe, pois é algo inevitável. O doutor está examinando o Álvaro e fala que o que aconteceu com ele não está no cérebro, e sim nas extremidades oculares dele, e que ele tem chances de poder voltar a enxergar em breve. Porém, por enquanto, ele vai seguir assim no escuro. Ele vai então entrar com algumas medicações, fisioterapias e tudo, mas ele deseja então que tudo de bom aconteça com o Álvaro, pois poderia ter lhe causado danos muito mais maiores. E diz que então ele terá então uma recuperação muito boa. E diz que todos os seus exames mostraram então uma ótima recuperação nesse período. Infelizmente a sua visão ainda não voltou, mas ela pode então voltar. E então recomenda para o Álvaro continuar então no hospital, para que possam então fazer alguns exames e ver o que pode de fato acontecer sobre ele enxergar ou não. Leonardo equipe a reunião lá, as enfermeiras, para então tomar todo o cuidado com a Samantha e também com o Álvaro, e pede para que não dê nenhum tipo de informação à imprensa. Tanto o Leonardo quanto o outro médico de plantão avisa isso, para que ninguém dê nenhum tipo de informação. Nisso, a Salma chega então aos berros no hospital e então começa então a falar que pegou os dois então saindo então de um hotel, os dois juntos. Aí faz um verdadeiro escândalo, falando que Ângela e o Leonardo dormiram juntos. Aí o Leonardo pede para que a Salma pare de gritar, porque todo mundo está vendo e ouvindo. Aí a Salma fala que todos deveriam saber mesmo, porque Leonardo e Ângela são amantes. Aí então Leonardo pede para que pare, porque eles já não são mais um casal, eles estão separados. Aí então a Ângela fica ali morrendo de vergonha diante de toda a vergonha que a Salma está fazendo, num verdadeiro escândalo. A Salma não mede palavras e faz aquele verdadeiro escândalo, gritando que os dois dormiram juntos e que a Ângela é a amante então do Leonardo. Enquanto ela estava em casa grávida, o Leonardo estava dormindo com a Ângela. Aí a Ângela pede para que a Salma se acalme, porque isso pode fazer mal para o seu bebê. Aí a Salma grita para ela que muito mais mal faz a Ângela em ficar com seu marido, fazendo de tudo para destruir uma família, para destruir um elo. E então começa a falar tudo quanto não presta, tanto para o Leonardo quanto para a Ângela, dizendo que os dois são dois traidores, dois mentirosos. E é por isso que você não quer saber de mim e de sua filha, não é, Leonardo? Porque você estava metido na cama com aquela outra.
Aí, gente, todo mundo do hospital fica olhando então tanto para Leonardo quanto para Ângela e com pena, lógico, da Salma, né, que está então já no final de sua gestação, passando por tudo aquilo. Aí, então, a Salma começa a bater no Leonardo, querendo correr para cima de Ângela. Aí as enfermeiras correm para segurá-la. Aí ela começa a gritar, chamando os dois de malditos desgraçados que estão lhe enganando. Nisso, gente, o Geraldo chega e ele já tinha alertado que não queria mais escândalos ali. Aí, então, ele fala que isso vai contra todas as regras e exige, então, que tanto o Leonardo quanto a Ângela e a Salma vão para o seu escritório e exige, então, que todos ali voltem a trabalhar. Aí o Leonardo olha com desprezo para a Salma e a Salma olha com ódio para a Ângela e a Ângela fica ali sem saber o que fazer sobre o que diante de tudo aquilo, pois é uma vergonha das grandes. Samantha acorda e vê que Geraldo está ao seu lado e pergunta a ele o que ele faz ali. Geraldo diz que veio vê-la, ele já não estava mais aguentando ficar longe dela. Samantha pede então para que ele saia. Geraldo pede para que ela não fale assim. Aí então ela pergunta para Geraldo se agora ele está feliz em vê-la daquele jeito, pois agora ela deve estar pagando por todas as coisas que ela lhe disse. Geraldo diz para ela não falar desse jeito. Ele daria sua vida para não ver ela sofrer nem chorar, e nem muito menos estar sentindo algum tipo de dor. Samantha fica ali então pensativa e diz que agora sua vida se acabou, pois agora com o rosto daquele jeito ninguém mais vai lhe querer, nem muito menos o Álvaro. E começa a se lamentar cada vez mais diante de tudo o que aconteceu. Aí então culpa Geraldo por todas as desgraças que lhe aconteceu. Geraldo diz que não tem culpa de nada que aconteceu, mas pelo contrário, ele está ali para poder então apoiá-la no que ela quiser e diz que juntos eles retornarão para casa para que possam retomar então suas vidas naturalmente e o que o Geraldo puder fazer para recuperar então o rosto da Samantha ele vai fazer, mas pede à filha um pouco mais de paciência e compreensão. A Samantha então expulsa o Geraldo de seu quarto e diz que não quer vê-lo e pede para que ele saia dali agora. Geraldo diz que ele pode sair do ambiente, mas nunca vai deixá-la ela só. Ele sempre estará lá para ela. Aí a Samantha fala: veja só, você está aqui dizendo que nunca vai me abandonar, mas logo cedo você falou que eu me era um monstro, que eu tinha me transformado num monstro. E olha só para mim, realmente papai, agora eu sou um monstro, você não vê como estou? Aí Geraldo começa a chorar e diz que está lá para apoiá-la. Daqui a pouco os efeitos dos remédios vão passar e ela sentirá algumas dores, mas ele estará lá. Diante de tudo e de qualquer coisa que aconteça na vida dela, ele nunca vai abandonar ela porque ele a ama de verdade. Aí a Samantha pede para que o Geraldo saia, suma de sua vida agora mesmo, porque por várias vezes ele disse a ela que ela era um monstro e agora sim, agora ele pode ficar contente porque realmente agora ela é um monstro. Geraldo está em seu escritório, agora que as coisas estão mais calmas, conversando com a Salma sobre o que aconteceu. Ele disse que não é certo ela ter ido até lá no hospital, tendo a consideração que ele tem por ela e ter feito aquele verdadeiro escândalo com os pacientes tudo ali olhando. Aí a Salma pede perdão para o Geraldo e diz que essa não foi sua intenção. O que aconteceu foi que ela viu o Leonardo junto com a Ângela saindo de um hotel. Aí ela os seguiu até o hospital e não teve como conversar com o Leonardo mais tarde. Ela ficou com as suas emoções à flor da pele. E a única maneira dela expressar tudo isso foi acabar então falando alto, gritando ali no hospital. Geraldo diz que entende a frustração dela, mas ela também errou com o Leonardo e agora o Leonardo está seguindo sua vida junto com a Ângela. Aí então a Salma diz que isso não é justo, porque o Leonardo lhe abandonou ainda estando grávida. Leonardo fala que então tudo isso que aconteceu foi por causa que ele estava com a Ângela, mas isso não é justo. Aí então o Geraldo defende o Leonardo e diz que não foi justo o que a Salma fez com o Leonardo anteriormente, fingindo então uma depressão, fazendo com que médicos fossem demitidos por causa então de alguns exames que ela então fez provar que eram falsos e então acabou então causando então vários danos então até mesmo no hospital, além da relação então dela com o Leonardo. Aí então a Salma fala que ela sabe que ela errou, mas foi a única maneira que ela achou de chamar a atenção do Leonardo para ela, porque o Leonardo só quer saber da Ângela e não dela com a bebê.
Geraldo diz que a situação é realmente bem difícil, mas ela não deveria ter ido até ali ao hospital causar um verdadeiro escândalo. Aí o Geraldo então dá um puxão de orelha na Salma por tudo que ela está fazendo e pede para que ela pense um pouco nessa gestação. E diz que diante de tudo isso, ela gritar e fazer tumultos não vai resolver nada. Isso não vai trazer o Leonardo para ela. Pelo contrário, vai afastar cada vez mais. Geraldo então pede para que a Salma se tranquilize. Aí a Salma pede para que o Geraldo converse, abra a mente então do Leonardo, porque o que ele está fazendo está prejudicando tanto a vida dela quanto da criança. E pede para que Geraldo ponha o Leonardo em seu lugar, a cabeça dele no lugar, para que ele volte então para que eles sejam marido e mulher. Aí o Geraldo diz que sobre isso eles são amigos, ele é chefe do Leonardo, mas ele não pode interferir na vida íntima do Leonardo. Aí então ela fala que é tudo culpa da Ângela, porque a Ângela e o Leonardo são amantes há muito tempo e só agora ela conseguiu abrir os olhos justamente na gestação. E foi justamente nesse período que o Leonardo lhe abandonou grávida, e fala para o Geraldo que ela tem suas necessidades de pessoas para ter alguém do seu lado para conversar, desabafar, ser feliz, e está sendo tudo uma verdadeira frustração no momento tão importante de sua vida. Aí o Geraldo diz que não consegue ver a Ângela como amante, como uma pessoa tão ruim, a forma que então a Salma fala, e pede então para que a Salma se acalme novamente e que depois ela converse com o Leonardo, mas ele deixa claro para a Salma que não consegue ver esse cenário que a Salma está falando. Salma então fala que foi ela quem conseguiu ver, ela flagrou os dois saindo do hotel, Leonardo ainda está casado com ela, e sem falar que ainda está esperando o filho dele, e agora saber que os dois estão se metendo na mesma cama, isso a machuca demais. Geraldo diz que consegue entender, compreender, mas não pode fazer nada, e pede para a Salma da próxima vez ela se comporte diante então do hospital para não causar escândalos, porque isso não vai prejudicar só o Leonardo, como também a ele, que não tem nada a ver diante de toda essa confusão. Sim, essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Não sai desse vídeo sem antes deixar o seu gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.